Olá, vou estar aqui falando agora um pouquinho do trabalho da Feira Cultural das turminhas do 7º e do 8º ano, onde eles trabalharam juntos, foi uma equipe, desenvolveram eles mesmos, né, elaboraram as coreografias com a ajuda da professora, coordenando, né, falando, dando alguns toques, detalhes para poder fazer algo bem legal para os pais. E eles se uniram, né, de uma tal maneira assim que foi muito legal esse desenvolvimento deles, e também através da dança que eles fizeram, eles puderam usar também um pouquinho no trabalho em sala, que é onde vai ser a parte da curiosidade que eles vão demonstrar nas salas, mostrando para o pai aqueles trabalhos que eles realizaram, tanto em grupo como na sala, como os professores envolvidos na dança. Espero que todos gostem, né, e que tenham um ótimo resultado.